Boa noite, povo de Deus. Uma feliz semana, né? Que o sábado já se passou para você. E é muito bom estarmos juntos aprendendo do Senhor. Eu creio em Deus que você foi muito e muito abençoada por Deus e que Deus já falou grandes coisas ao seu coração. Bem, como aqui o Luciano falou, meu nome é Fernanda. Eu congrego aqui no bairro da Coreia, em Juazeiro, Bahia. E vou aqui não falar da minha vida, tá bom? Mas do amor e do poder de Deus, do nosso Deus vivo e verdadeiro que reina para todos sempre. Lá em Colossenses, no capítulo 1, no verso 13, a palavra de Deus diz o seguinte: pegue a sua Bíblia e acompanhe, certo? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu costumo intitular meu testemunho, né, o testemunho de Deus na minha vida, como das trevas para a luz. E lá em Colossenses, Deus nos diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Durante essa vigília, a gente pôde compreender mais sobre contemplação. E a gente viu, pela palavra de Deus e pelos mensageiros que Deus usou, que a gente é parecido com o que a gente contempla, né? A gente acaba ficando semelhante àquilo que a gente contempla. E não só visualmente, tá? Mas no ouvir, tá bom? No falar, no pensar. Então, somos transformados pelo que contemplamos. E Jesus diz: se o teu corpo for luz, grande luz será. Então, agora eu peço que vocês abram lá em Romanos, no capítulo 12, só que agora a gente vai para o verso 2. Bem, Romanos 12, verso 2. Então, a palavra de Deus diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Deus diz que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. E, bem, a gente aprendeu muita coisa sobre contemplação, mas a pergunta que eu te faço é: você acredita nisso? Você realmente acredita que você é transformado pela contemplação? Pense sobre isso. Se você acredita, com que você está parecido? O que é que você tem contemplado? Eu acredito. E essa realidade da contemplação aconteceu na minha vida. O Senhor Jesus diz que somos transformados pelo que contemplamos. E durante toda a minha adolescência e juventude, eu contemplei o que era mal. E assim também fiquei parecida, e assim minha realidade se tornou. Bem, a história da Fernanda, segundo Deus, começa antes de eu estar no ventre da minha mãe. Mas aqui na Terra, eu sou quando eu era criança, dessa família sem religião. Aí você fala, que essa imagem tem a controvérsia. Na verdade, por mais que meus pais professassem, né, alguma crença, né, em Deus, a religião não era muito viva no lar. Por isso que eu coloquei família sem religião. E nessa história de família sem religião e de um lar sem princípios alicerçados no cristianismo, assim eu cresci. Meus pais realmente, né, não eram ateístas ou algo do tipo. Eles acreditavam em Deus, mas essa crença não era muito vivida e real no nosso lar. Então, a criança ali que foi batizada, né, cresceu e ela, assim como todos nós, desde o menor ao maior, ou dos mais jovens aos mais velhos, a gente se alimenta, né? Tanto fisicamente, claro, como mentalmente, espiritualmente. Todos nós, do crente ao ateu, todo mundo se alimenta de alguma coisa para a mente. Não existe essa. Todo mundo levanta uma bandeira, tá? Então não existe ninguém neutro no mundo. E eu também me alimentava. Não da palavra de Deus, como estamos fazendo hoje, mas eu me alimentava
dessas coisas aí que vocês vão ver. Misericórdia. Como vocês conseguem visualizar, eu acredito, se ainda não foi, vocês vão dar para enxergar a imagem, vocês vão observar aí uma série, né? Filmes bem famosos, e é uma ideologia. Eu coloquei especialmente essa porque ela entrou muito na minha vida. E nessa adolescência, nessa juventude, eu comecei a me envolver muito com essas coisas. Como eu era uma criança que não tinha muitos amigos, né? Eu gostava muito de pesquisar, estudar, enfim, minha vida era ler. Era aí que eu me refugiava. Minha infância também não foi fácil. Quando eu era criança, eu tinha sobrepeso, então eu sofria bullying. E talvez, né, os mais velhos digam, isso é besteira. E, de fato, pode até ser. Mas na vida de algumas pessoas isso faz uma diferença enorme, e maltrata, e machuca. E é bem cruel. Então, estamos nessa geração Z, Y, como vocês queiram chamar, e parece que a juventude é que nem vidro, caiu, quebrou. E é verdade. Então, eu comecei a me envolver com essa ideologia, né, que é o marxismo. A gente não vai detalhar o que tem em cada filme desse, em cada série dessa, essas ideologias, que já é outra vigília, certo? Mas, resumidamente, todas essas coisas aí não apontam para Deus, tá? E nenhuma, né, dessa ideologia, desses filmes, dessas séries, desses livros, nada disso aponta para Deus. E contemplando essas coisas, me alimentando mentalmente dessas coisas, eu comecei a me tornar parecido com aquilo que eu estava lendo, com aquilo que eu estava detendo o meu tempo. E, por exemplo, o Harry Potter, né, bem famoso, um bruxinho bem famoso, era fanática, muito fanática. É engraçado que a gente costuma, né, os cristãos, de modo geral, condenar a magia, a bruxaria, de fato, é na Bíblia. Deus nos diz para a gente não se envolver com esse tipo de coisa. Mas a gente acaba se envolvendo. Se você tem algum livro desse em casa, se você acessou ultimamente na Netflix ou em outro site em casa, você se envolveu com ritos de bruxaria e magia. E, consequentemente, quem ministra não são os anjos de Deus, né? São os demônios. São os anjos caídos. E era assim que era a minha vida. Filmes, séries, livros, com conteúdos de magia, de vampirismo, de espiritualismo. É interessante, e quem já assistiu, né, vai lembrar, que em nenhum momento essas coisas falam de Deus. É como se Deus nem existisse nesses tipos de filmes e séries. O próprio nome, Lúcifer, né, já deixa... Embora que eles comentam o nome de Deus, sim, tá? Só que Deus é tido na história como o mal. Lúcifer, nessa série, foi injustiçado por Deus. Olha o que os jovens, o que seus filhos estão vendo. E todas essas coisas distorcem, né, o caráter verdadeiro de Deus da nossa mente e nos levam para bem longe. Sabe por quê? Porque quando a gente lê, ouve, assiste essas coisas, a gente não quer saber de religião, de igreja, de Jesus, né? Que é o centro. A gente não quer saber disso. Faça um teste. Quando você, sei lá, no cinema, né? Sempre sai gente depois das sessões. Raramente você vai ter desejos de orar, de estudar a Bíblia, de contemplar a Cristo. Porque todas essas coisas mexem com o nosso sentido. E a gente quer algo excitante, a gente quer algo que brilhe, que é música especial, que mexa com os nossos sentidos. A gente não quer saber de Deus quando a gente está vendo essas coisas. E assim foi. E assim foram as consequências. Lendo essas coisas, assistindo essas coisas, eu não queria saber de Deus. Eu até acreditava que ele existia, tá? Mas era como que Deus existisse, mas não fazia diferença, ele estava bem longe, né? Estava lá no terceiro céu, como a Bíblia diz, mas bem longe da minha realidade. De tal forma, essa questão da contemplação, que de tanto eu ver esses ritos, né, de magia, bruxaria, porque esse é o conteúdo, principalmente dessa saga, o Harry Potter, magia, bruxaria, não fala de Deus, imortalidade da alma, tudo que a Bíblia diz que é o oposto. De tal forma eu contemplo essas coisas que eu queria ser uma bruxa, literalmente. Acredito os que já assistiram, né, veem que tudo é centrado lá em Hogwarts, que é um colégio tal, dos bruxinhos. E de tanto eu viver, né, em Hogwarts, eu queria literalmente estar em Hogwarts e participar daquelas coisas. No Só para Jovens, é uma compilação lá do Mensagens aos Jovens, a serva do Senhor chega a dizer, e lendo esse livro eu pude entender o que estava acontecendo, né, o que aconteceu com a minha mente.
que de tanto a gente ficar nesse mundo virtual, a gente não quer vir para o mundo real. Então, de tanto viver nesses mundos fictícios, imaginários, eu não queria vir para o mundo real. E quando eu vinha para o mundo real, era uma decepção. E eu realmente pensava, será que eu posso ser uma bruxa? Como é que eu posso fazer para, né, participar aí? Só que na vida real. A gente brinca assim, né, num tom de humor, mas isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque antes, no passado, né, séculos, a gente realmente tinha esses ritos, né, caldeirão e tal. Mas hoje, a bruxaria, a magia está na nossa casa. Está na TV lá, está no computador, está no notebook. Sabe? Você não precisa marcar um horário, é só você abrir lá. Essas imagens que vocês estão vendo, esses, na verdade, vários livros, né, juntos, como eu disse no início, eu gostava bastante de ler, e ainda gosto. Então, de tudo, eu parece, sabe, aquelas traças que saem devorando tudo, era o meu caso, só que no sentido ruim, porque se você, né, for parar para analisar e fazer um estudo, uma pesquisa sobre o conteúdo de cada livro, de cada filme, de cada série, você vai ver, irmão, corra, fuja, cilada do inimigo. Todos esses conteúdos apontavam para o suicídio como uma solução, não como uma solução, mas os personagens resolviam o problema deles, né, se suicidando. É nesse sentido que eu quero dizer. E assim eu também pensei que fosse a solução para a minha vida, o suicídio. Sabe? Jovens e adolescentes principalmente. Não só que seja só a nossa faixa etária que assiste essas coisas, né? Adultos também. Mas eu não estou aqui falando de uma historinha, sabe? Realmente foi o que aconteceu com a minha vida. Não foi algo que a mamãe contou para mim. Foi algo que eu vivi mesmo. E essas coisas realmente são prejudiciais. Todo esse conteúdo, toda essa contemplação do mal, porque da mesma forma que a contemplar Deus é válido no sentido de nos tornar semelhantes a Ele, também é válido do lado oposto. E com tudo isso, me afastei do Senhor. Me afastei de crer nele. Eu costumo falar que eu era a pessoa menos improvável para estar aqui. Porque eu era totalmente aversa à Bíblia, ao cristianismo. Sabe aquela frase decorada? Bíblia, isso aí foi mudado por homens, isso é letra humana. Eu pensava realmente assim, sem nem ao menos ter consultado, né? Ter provar e vede. Mas tudo isso me levou, sabe? Me empurrou para esses pensamentos, para essa incredulidade. E as consequências não foram boas. Porque toda ação tem uma reação. Só que, às vezes, e na maioria das vezes, a gente precisa chegar no fundo do poço para a gente reconhecer que ali não é o nosso lugar. A gente precisa chegar na depressão, às vezes, sério mesmo, para a gente reconhecer que a gente precisa de Deus. Para a gente reconhecer que as coisas desse mundo não suprem o nosso coração. Que a vida financeira estável, que a família construída, que os títulos, o conhecimento, que nada disso nos ajuda de verdade. E eu precisei chegar no fundo do poço para reconhecer que eu precisava de Deus, para reconhecer que esse conteúdo, todos esses conteúdos que abarrotaram minha mente, me levaram para longe de Deus, me tornaram quase uma ateia, sem querer saber de Deus, com preconceito, com cristãos, fazendo piadinha com o nome de Deus. Tudo isso contribuiu. Só que, louvado seja Deus, porque é como a gente estava conversando hoje mais cedo com os jovens. Não é que para que o bem exista, o mal precisa existir. Só que Deus, em sua misericórdia e soberania, Ele permite que coisas aconteçam nas nossas vidas e mesmo usa o mal em bênção. E foi isso que aconteceu. Como vocês observam nas imagens, eu era jovem, ainda continuo sendo jovem, né? Não tenho 30 anos, são 20. E continuo sendo jovem. E já nessa adolescência e juventude, eu costumo falar que a adolescência é uma fase mais punk da vida, né? Porque a gente costuma se questionar muito. Quer ver? Por que eu tô aqui? Qual o sentido da vida nessa terra? Eu vou só nasci, né? Como diz Shakespeare, a gente já nasce chorando. Nasci, vou crescer, me desenvolver, estudar, trabalhar, casar, morrer. A vida é só isso? A vida se resume a isso? Não faz sentido. E na minha cabeça fazia menos sentido ainda.
Eu não queria acreditar, e principalmente viver nesses mundos, né? É, de ficção, de magia, de esplendor. Eu não queria acreditar que a vida era só isso. Só nascer, crescer, morrer e acabou. Para mim isso era muito deprimente. E com toda essa situação, a vida já não tinha mais sentido nenhum. Eu não queria literalmente viver, levantar da cama, não queria nem existir. E não só, eu falei aqui dos livros, das séries, dos filmes, mas músicas também, tá? Eu via muito rock, muito MPB, muita música deprimente, que, sabe, que exaltava a morte, enfim. Também. Por isso que eu falei que não é só o que a gente vê, mas é também o que a gente ouve. E tudo isso aí, estava eu lá, como vocês observam na imagem que eu vou passar agora, estava eu lá no fundo do poço, como diz aí o ditado, e eu sempre pensava, será que dá para piorar? Será que daqui eu afundo mais? Então, eu realmente cogitei... depois eu vou ler isso aqui. Só um instante. Eu realmente cogitei que a morte fosse a solução. Já que não tem sentido estar aqui, não dá para ir para Hogwarts mesmo, não dá para ser uma bruxa mesmo, né? Então, não tem muito sentido. Ninguém me ama. E a gente costuma tirar onda assim dos jovens, dos adolescentes. Isso é besteira. Todo mundo tem isso no coração. O pai de vocês, o avô, não vai falar, mas eles querem ser amados também. Só que nessa fase da vida, esse desejo ele é mais aguçado. E eu queria muito ser amada. Eu queria muito saber que existia alguém, sabe? Alguém que se importava. E existe alguém. Esse alguém é o Cristo. E foi justamente conhecendo que tudo mudou. Porque no nosso coração humano há um vazio muito grande. Não dá para preencher ele com bebidas, com amigos, com filmes, com séries, com drogas, com festas. Não dá para preencher com nada disso. Você pode até tentar, como eu tentei, mas você vai ver que tudo isso é nulo. Você vai ver que no fim você vai estar só com a ressaca e com a dor de cabeça e com todo aquele peso de novo na sua vida. Não vai te ajudar em nada. Esse texto aqui, eu não vou ler todo, mas por que eu coloquei ele? Eu estou aqui falando sobre a contemplação, sobre como essas coisas foram prejudiciais na minha vida e, pasmem, não é só na minha vida, há muitas Fernandas na juventude. Só que, às vezes, a gente quer dizer que não. Porque o ser humano, a gente sempre quer uma desculpa, né? Para o nosso pecado. A gente sempre quer, não, isso não faz mal, não. Não, isso aí é só um filme. Não, é só um filme. Isso aí é só uma sériezinha para passar o tempo. É só um entretenimento. Não é. Isso é a forma de Satanás entrar na nossa vida, na nossa casa e destruir com a nossa vida. É isso que ele quer. E hoje ele usa essas coisas. Isso não é entretenimento inocente, faz mal sim. E eu não estou aqui, né, assim, sendo taxativa, não é simplesmente por nada, porque não quer que você assista e tal, não se trata disso. É porque, de fato, isso nos afasta do Senhor. Isso nos afasta do Salvador, do doador da vida. E qual vai ser, então, o sentido mesmo das coisas? Isso nos afasta da eternidade, de estar prontos para a eternidade, de estar preparados para a volta de Cristo. E por isso isso é algo tão sério e tão importante. Aqui, diz assim, no Fundamentos da Educação Cristã: cinemas, jogos, corridas de cavalo e várias outras espécies de divertimento serão postas em operação. Eu não tenho outros textos também de Espírito e Profecia, mas eu não vou ler todos. Nossa intenção aqui é ser breve, mas eu trouxe algumas frases para que vocês compreendam que não é só a Fernanda assim, sabe? Não foi só uma experiência que eu vivi, que o próprio Senhor testifica isso, que essas coisas são usadas por Satanás para entrar na nossa mente, para nos distanciar dele e para nos tornar dorminhocos para a vinda dele. Aqui são algumas fotos minhas. Aqui, como vocês veem, né, eu com a varinha, dá para a primeira foto aí. E na minha face dá para ver que eu não estava legal. E o resumo é embriaguez mental. Estava bêbada mentalmente com tudo isso. Aí você fala assim, minha filha, quando é que chega a parte boa? Calma, vai chegar. Esses aqui foram alguns dos meus dilemas. Creio eu que não só foram os meus dilemas,
Mas talvez você que está aí assistindo é um dos seus dilemas, e Cristo tem a solução para tudo isso. Porque eu estou aqui, não há sentido de estar viva, a vida não tem sentido, eu não quero existir, eu quero sumir, como é que eu faço para pagar minha existência? É interessante que para todas essas perguntas a Bíblia tem as respostas, né? Desde as respostas boas, como apagar minha existência. A Bíblia tem todas as respostas. E todas as respostas que eu procurava para a minha vida, Deus mostrou nas Escrituras. Tá. A influência da leitura nociva. Muitos jovens são ávidos pela leitura de livros. Desejam ler tudo o que encontram pela frente. Eles devem ter cuidado com o que leem, bem como o que ouvem. Agora eu presto outra frase aqui. Satanás tem quantas maneiras? 1000 maneiras de perturbar a mente dos jovens. Devem proteger a mente, para que não sejam seduzidos pelas tentações do inimigo. Ele tem mais de 1000 maneiras de enganar a gente, de nos iludir. E essa era a Fernanda antes de Cristo. Acho que a maioria diz assim, não é você não. Amém, né? Já foi morta lá no tanque baptismal. Mas essa era a Fernanda, sim, antes de Cristo. Essa era a Fernanda embriagada mentalmente, contemplando bruxaria, contemplando espiritismo, e não só parou aí, tá? Comecei a me envolver com bebidas também, apesar, né, dos meus pais dizerem que não, mas na minha rebeldia eu não queria nem saber para nada. Tanto isso eu li essas coisas, mas não penso que minha mãe era conivente com isso. Eu li toda a saga do Harry Potter escondida em casa, pelo computador. Porque, apesar dela não ser de uma igreja, né, o Espírito Santo falava, isso faz mal. E ela não deixava. Eu lia tudo escondido. Só complementando o que a gente viu sobre a contemplação, olha só, a mente é afetada em alto grau por aquilo de que se alimenta. Do que você tem se alimentado? Dos vídeos engraçados, da Bíblia, da oração, dos louvores a Deus, ou de filmes românticos, ficção, filmes de bruxaria. O que é que você tem se alimentado? Séries, né? Hoje está em auge, principalmente as japonesas, séries. Hoje, né, não peguei essa época não, mas está bem alto. Do que você tem se alimentado? Pensa. Aqui não dá para... eita, não. A mente que precisa se fortalecer é enfraquecida e perde a capacidade de estudar as grandes verdades relacionadas com a missão e obra de Cristo. É isso que acontece. E acontece mesmo. A nossa mente é enfraquecida. As coisas espirituais passam a ser sem brilho, sem valor, sem gosto, sem atração. Essa é a palavra. Não tem atrativo, porque a nossa mente já está cheia dessas coisas e a Bíblia passa a ser sem graça. Esse aqui também, bem na minha época, né? Estava bem alta, Os Defensores da Marvel, uma série. E para quem tem curiosidade, e não só curiosidade, mas quer aprender mais sobre o assunto, que tem filho em casa, jovem, adolescente, ou que é jovem, adolescente, precisa entender porque essas coisas fazem mal, tem umas palestras no canal Terceiro Anjo, do Scott Meyer, uma bênção. E é interessante que ele trabalhava, sabe? Dentro, em Hollywood. Então, ele destrincha isso muito, muito. A gente não vai fazer isso porque não é nosso foco. Mas assistam. Tem lá no canal Terceiro Anjo, o pastor Michelson Borges tem umas palestras muito edificantes sobre, o título você bota assim, Deuses Modernos. Vai aparecer eles explicando detalhadamente sobre isso. Então, esse foi o resultado. Mas o nosso Deus, ele nunca perdeu nenhuma batalha. E nunca perderá, porque ele já venceu. Em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. E Cristo, ele deu a vitória também na minha vida. Essa vem, né, a parte boa, a girada 180 graus. Nessa situação, então, que eu só via a morte como a saída para a minha vida, a minha mãe, ela orava. Ela ora, né? Amém. Apesar de não professar nenhum credo, assim. Mas ela realmente acreditava em Deus. Apesar de também estar longe de Deus. E ela via a situação que eu estava. Ela via que as coisas não estavam indo bem. E ela não sabia como resolver. E uma noite, a gente teve uma discussão ferrenha, eu e meu irmão. As coisas não eram fáceis também na minha família,
porque era cada doido com sua doidice, como diria o ditado, e eu queria mais um daqueles livros. Ela falou que não ia me dar. Imagine que o relato, né, uma mãe de uma adolescente, e você já imagina, né, a rebeldia. Não que isso seja, não é porque esse adolescente tem que ser rebelde, não, tá? Não estou justificando, estou falando o que aconteceu. E ela falou, não vou te dar. Falou, você vai estar atrapalhando, ler algo bom e tal, e ler algo realmente bom. Quando a gente lê o que edifica, né, não o que destrói. Ele falou, não vou te dar, Fernanda, você precisa de Deus. Aí pronto, a bomba explodiu. E aí, uns dias depois, ela chega com um livro, não que eu queria, com livros escolhidos, da irmã White. Na época, a gente... Calma, sem spoiler. Pronto, esse livro aí que vocês estão vendo, Os Escolhidos. Na época, a gente não sabia quem era a irmã White, a gente não sabia quem era adventista. Ela só foi lá na Multibom pelo agir do Espírito Santo. E depois ela me contou que, em uma dessas noites em oração, o Espírito Santo impressionou ela e disse, você vai perder sua filha. E ela compreendeu que ele estava se referindo ao suicídio. E, de fato, eu já havia tentado 2 vezes, mas todas as vezes, sabe, que eu realmente ia, eu ouvi aquela voz, não faça isso. Você vai acabar com a sua vida, com a vida da sua família. E eu pensava, então tá bom, eu vou dar uma chance para mim mesma nesse novo dia. E ela chegou com esse livro, vocês estão vendo aí, Os Escolhidos. Ela falou, Fernanda, tá vendo esse livro aí? Eu falei, sim. Eu vou fazer um desafio com você. Você vai ler esse livro, você vai ler a Bíblia. E minha mãe nem tinha lido esse livro, então não sabe não o que aquilo livro falava. Por isso que eu creio realmente na condução do Espírito Santo, porque, sabe, não foi um irmão que falou, ei, compra lá aquele livro para dar para tua filha. Não foi. Foi ela que entrou lá no Multibom, pegou, comprou. Deus. Né? Deus guiando a situação. Ela falou, Fernanda, você vai ler esse livro. Quando você terminar de ler esse livro, se sua vida não for transformada em nada, eu desisto de você. Eu vou fazer esse quarto temático, como eu falei para vocês, eu era muito fã daquele de Harry Potter e de outras coisas também. Eu vou fazer esse quarto temático, vou pintar todo de preto do jeito que você quer. Eu achei maravilhoso, eu achei massa. Beleza, eu vou ler sim. Vou ler e precisa me deixar em paz. Ela, tá bom. E aí, nessa mesmo período, ela começou a gente começou a ir à igreja, não de livre e espontânea vontade, mas por livre e espontânea pressão. Ela usou aquele famoso ponto fraco, e ela falou, Fernanda, a gente vai para a igreja. Eu falei, não vou, não gostava de igreja, não gostava de crente, não gostava de Bíblia, não gostava. Tinha muito preconceito. Eu falei, não vou não. Você vai, porque se você não for, eu vou desligar sua internet. E eu sabia que se ela desligasse, veja que na minha casa é só eu botar a tomada, se eu quisesse. Mas eu sabia que se eu fizesse aquilo, eu não poderia, né? Aí eu vi, agora eu vou ter que ir. E a gente foi, no sábado pela manhã. Muito ignorante, muito dura, não queria, estava ali realmente que ela, tu vai sim, vai. E aí eu comecei realmente a ler esse livro, a Bíblia, aí a igreja, aos cultos. E uma dessas tardes, o Espírito Santo dava essa convicção muito forte e me mostrava a situação que eu estava, em correntes. E eu não conseguia orar, só conseguia realmente chorar. Eu falei, Senhor, me tira dessa situação. E Deus ouviu. Em uma dessas manhãs que a gente estava frequentando, eu tinha, né, saído à noite com as amigas minhas, aí tinha bebido horrores, e, minha gente, não façam isso, não sirvam inimigo desse... Não façam isso, viu? Jovens e adolescentes. E, enfim, foi aquele vexame. Porque é isso que o inimigo faz com a gente, tá? Não que ele faz com a gente, porque a gente tem o livre-arbítrio, né? A gente que escolhe as coisas. Mas eu falo no sentido dele nos oferece algo, nos mostra aquilo sendo bom, depois nos lança no fundo do poço e envergonha a gente. É nesse sentido que eu quis dizer. E aí, pelo sábado pela manhã, eu falou, vamos? Vamos, né? Se eu já estou afundando, né? Não é possível que eu afunde demais. Né? Se bem não me fizer, acho que mal também não vai fazer. Já realmente estava sem esperanças nenhuma para viver. Falei, tá bom, vamos. E aí, né, sábado pela manhã, eu na igreja, pleníssima, alcoolizada, mas para Deus não existem impossíveis ou limitações. E foi justamente naquela situação que Deus me mostrou o que você está fazendo com a sua vida. Olha ao seu redor, olha a sua idade e veja os resultados. E aí caiu a máscara, né? A ficha caiu. E eu, Senhor, o que é que eu estou fazendo com a minha vida? Com 17 anos, eu estou nessa situação e as coisas não vão melhorar desse jeito. E justamente no dia, a pregação foi sobre a parábola da semente do semeador, do semeador que saiu a semear, ele lançou várias sementes.
E ali Deus me fez perceber que eu estava sendo solo ruim, cheio de espinho, porque a semente estava vindo, só que eu estava fechando. E eu, Senhor, não posso continuar dessa forma. E eu realmente, no início eu comecei a ler a Bíblia para contestar, sabe? Dizer que é machista e tal, essas coisas, para contestar, para falar mal. Comecei a ler a Bíblia. Mas, queridos, nosso Deus, não consigo explicar, nem escrever, nem vocês. A misericórdia de Deus é infinita, que de uma forma que não cabe na nossa mente, que boca humana não dá para explicar. E naquela situação, lendo os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, eu começava a ler e lia ali sobre Jesus, né? No início eu achei estranho. Aí depois eu comecei a ler na seriedade mesmo. E aquilo começou a me encantar. Eu comecei a me emocionar. E quando eu lia sobre os milagres de Cristo, a morte de Cristo, o sofrimento de Cristo, eu espera aí, isso aconteceu mesmo? Pensava, isso é verdade ou, né, é só mais uma daquelas histórias que eu li? E Deus me dava essa convicção, isso aconteceu mesmo. E eu, meu Deus, isso aconteceu mesmo. Então, alguém que me ama. E esse alguém deu a vida por mim. E essa verdade mudou minha vida. O Salvador mudou minha vida. E conhecendo a Cristo, através das Escrituras, eu fui transformada. O Senhor transformou. E eu não estou falando isso para a glória humana, mas para a glória de Deus. Porque Deus é amor. E o querer dele é nos salvar. Não importa a situação que você está. Não importa o vício que você se encontra. E eu imagino que, com certeza, como eu, você está sem esperanças, sem uma expectativa de viver. Talvez possa falar isso para um jovem, que, como eu, na primavera da vida, já está tudo tão cinza. Pois saiba que há esperança sim, e a esperança é Jesus. Essa foi a minha primeira Bíblia, eu realmente comecei a ler, estudar mesmo. Sabe aqueles livros que vocês viram no início? E nessa situação, Deus me mostrou que eu não poderia mais continuar com aquilo. Não poderia mais continuar com aqueles ritos de magia. E também Deus me mostrou que tudo aquilo não valia a pena. Porque eu já tinha lido tudo aquilo e muito mais e só piorou minha situação. Só me tirou minha vontade de viver. Para que eu queria continuar com aquilo? Não queria mais saber disso. Agora eu queria saber só de Cristo e da sua palavra. E aqueles livros foram queimados. A gente vai mostrar para vocês as imagens. Foram queimados para a glória do Senhor. E na minha inocência eu pensava, Senhor, eu vou ler o que agora? Imagina, a inocente, né? A ingênua. Muita coisa, minha filha, tem muita coisa para aprender. E como o Senhor diz lá em Apocalipse 21, 5, verso 5, eis que faço nova todas as coisas. E ele refez nova todas as coisas e continua refazendo, porque é um dia de cada vez e um passo por vez. E essa biblioteca já foi aumentada, tá bom? E agora, não mais aqueles livros de magia, mas agora os livros que glorificam o Senhor e a sua palavra. Deixa eu passar aqui, para vocês verem. Aí foi no meu batismo, tá bom? Lá na praça da Coreia. Vou mostrar essa aqui. Calma. Essa imagem aqui, ao lado, que foi a que eu disse quando os livros foram queimados. E a promessa de Deus é que será salvo nós e nossa casa, e nossa família. E assim aconteceu. Porque a libertação que o Senhor quer te dar, a vida que Deus quer refazer, não é só a sua, mas é de todos aqueles que se encontram à sua volta. Tem um livro que ele é assim, o título, né? É famoso. Conhecer Jesus é tudo. E conhecer Jesus é tudo. Não foram como a gente aprendeu hoje. Não foram teorias, não foram doutrinas que me encantaram, sabe? Não é por causa disso que eu estou aqui. É porque conhecer Jesus é tudo. É porque lendo a Bíblia, lendo os evangelhos, eu descobri alguém que não só me ama, mas que deu a vida por mim. Eu descobri alguém que sabia exatamente quem eu era, a culpa que eu trazia no peito, mas eu descobri alguém que estava disposto a me perdoar. E essa verdade de que, sendo eu tão pecadora e suja, e que ainda assim existia alguém que se importava comigo, isso quebrantou meu coração. E eu falei, não tem jeito, Senhor. Eu preciso me entregar. Não posso mais viver longe do Senhor. Eu já perdi tanto tempo aqui da minha vida longe dos seus caminhos e não posso mais prosseguir assim. E Cristo,
Ele traz de volta o colorido da nossa vida. A minha mãe dizia assim: Fernanda, Deus vai te devolver teu sorriso. E eu olhar assim: mulher, deixa isso pra lá. E, de fato, Deus faz nova todas as coisas. Deus se interessa por pecadores. Ele se interessa por nós. Eu imagino que você deve se considerar miserável demais, mas Cristo se interessa por você exatamente assim. Jesus veio, o médico veio para os enfermos. E se você se reconhece enfermo ou enferma, que bom por isso, porque há médico para você, há perdão para você, há cura para você. Nessa situação de pandemia, as coisas estão bagunçadas, né? Imagino que as nossas vidas também. Mas Cristo é a resposta. Conhecer Jesus é tudo. O poder e o amor de Deus é real. Sabe o que realmente me firmou? O poder de Deus é real. Nosso Cristo não está na sepultura. Nosso Cristo está vivo. E nessa noite ele olha para mim e para você. E ele intercede por nós. Você tem um Salvador. Para a gente finalizar, abra em Isaías, no capítulo 43. O verso 11, tá bom? Isaías 43, o verso 11. E 12 também. A gente lê assim, ó. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Louvado seja o Senhor, porque nós temos um Salvador. Há esperança para você, há esperança para mim. Agindo Deus, quem impedirá? Eu não sei qual é o impossível que você carrega na sua vida e na sua família, mas Deus diz: agindo Deus, quem o impedirá? Ninguém pode impedir a mão de Deus, ninguém pode impedir o agir do Espírito Santo. E como diz um pregador, Deus transforma o lixo em luxo. Creia. Aquela pessoa que você considera menos improvável, como a gente vê na Bíblia, Saulo e outros, é justamente esses que Deus resgata lá do fundo do poço, para que a honra e a glória sejam dadas somente a Ele, para que a cruz de Cristo seja exaltada e para que você entenda que Deus é real. Deus não é uma teoria de Bíblia. Deus é Deus vivo. E nessa noite Ele estende a mão para você. Ele estende a mão para segurar a tua mão. E Ele estende a mão para curar tuas feridas. Quer você ser curado e restaurado? Quer você ter a sua vida, a sua família? Porque, como eu disse para vocês, será salvo tu e tua casa. E a salvação de Deus vem não só para a minha vida, não só para restaurar a minha vida, mas a do batismo. Isso. Essa aí foi da minha cunhada, mas é anterior a essa. Isso, essa. Obrigada. Essa aí. E Deus não só restaurou minha vida, mas a vida do meu irmão, que estava em outra situação também deplorável, só que em jogos, a minha mãe. E nosso Deus é Deus de restauração. Nosso Deus é Deus de salvação. E nesse momento, para a gente encerrar aqui, então ótimo. Nesse momento, a gente vai cantar um louvor, um hino, e logo após, a gente vai fazer um momento de oração muito poderoso. Poderoso porque Deus está aqui. Poderoso porque o nosso Deus é poderoso. E Ele está pronto para nos ouvir.